Quando a gente fala de oratória, é muito sobre a forma. Não é tanto o conteúdo. O conteúdo a gente se importa muito no debate competitivo, com outro esporte, depois eu posso comentar. Que lá a gente quer argumentar, a gente quer estar certo do ponto de vista lógico. Só que no campeonato de oratória é falar bonito. Só que para falar bonito, é interessantíssimo você falar com autoralidade, com espontaneidade, com legitimidade. Então, se você, por exemplo, inventa coisa, talvez você não seja tão convincente. Agora, se eu chego lá e conto a minha história pessoal, eu até consigo me emocionar mais, consigo emocionar mais as pessoas. Então, assim, você pode chegar lá e falar qualquer coisa, sei lá, vou falar, gente, eu amo lavar louça, sei lá, cara, você pode falar qualquer coisa e ser o melhor, isso acontece. Só que o que a gente vê geralmente em concurso de oratória é o cara fazendo um texto bastante elaborado, contando uma puta de uma história, geralmente a história dele, e daí nesse ponto entra um pouquinho de conteúdo, apesar de não ser o principal. O principal mesmo é você emocionar as pessoas, fazer elas se sentirem conectadas com você. Eu fico pensando assim, deve ser, obviamente, não é que é mais fácil, mas é mais tranquilo de mandar bem na oratória quando tu prepara um texto, tu sabe que tu vai participar da competição e tu anota, eu vou falar disso, vou falar daquilo, esse final vai ser assim, tem todo o negócio programado, né? Agora, como é que o cara faz pra mudar a oratória dele no dia a dia? Que ele não vai se preparar todos os dias como ele vai se preparar para um concurso ou uma competição, né? Mas ó que louco, tem competição de improviso. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que eu ganhei 2 vezes, ele é um mix de discursos preparados. Então eles dão um tema e eu vou lá. Poxa, o tema é esse. Deixa eu preparar aqui o discurso. Ensaio, inclusive, chego lá, dou o meu melhor. Isso é uma fase. Tem um discurso de improviso. Então eu quase perdi o bicampeonato no discurso de improviso. Chegaram lá e o tema era assim, ó, imagina. Auditório lotado, você chega no palco, tá aqui, ó, microfone. E daí o cara lá fala, Giovanni, seu tema é o seguinte. Você é o criador de uma startup revolucionária. Convença os investidores a investir no seu negócio. Falou isso, 30 segundos para pensar. 30 segundos. E 30 segundos com todo mundo te vendo. E daí eu lembro, né? Foi em 2019 isso, o segundo Campeonato Brasileiro de Oratória. E eu só tava pensando assim, quando eu recebi esse tema. Ferrou, vou perder, não tá vindo nada, meu Deus, o sonho acabou, foi bom enquanto durou, eu queria ser bicampeão, não vai rolar. Cara, os 30 segundos foram isso, baita nervosismo. Acabou os 30 segundos de preparação, eu tinha que começar a falar. Aí eu comecei a falar qualquer coisa, comecei a falar assim, essa empresa é boa mesmo, aí comecei a inventar real. E daí, no meio do discurso veio uma ideia boa, e daí eu fui pra essa ideia, passei dessa fase pra final e ganhei a final. Então, qual que é a grande questão? A gente também treina improviso. Então, o discurso de oratória não é só preparado. Aquele que eu falei de humor em inglês, eu ganhei discurso preparado e de improviso em inglês também. Mas assim, mesmo assim, tu tá preparado pra improvisar. Tu sabe que tu vai chegar num lugar que tu vai ter que improvisar. A minha questão é como é que eu tenho uma boa oratória no dia a dia. Como é que isso vira uma qualidade minha como pessoa, sendo que eu não vou todos os dias preparar um texto ou pensar, amanhã eu vou improvisar. Então, tu já meio que seta a tua cabeça pra estar na vibe de improvisar, né? Como é que isso eu absorvo essas qualidades de ter uma boa oratória na minha vida normal? O que eu estudo? É só leitura? É só ver mais filme? O que tem que fazer? Você tá soltando umas perguntas boas, viu, Petri? Tá bom, o negócio tá legal. Ó, então você que tá vendo isso aqui e você quer aprender a dominar a comunicação, oratória, persuasão pro seu dia a dia, seja pro seu trabalho, às vezes você trabalha numa empresa, como carteira assinada, como prestando serviço também para essa empresa, e você quer melhorar a sua comunicação. Para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro, você quer ser promovido. Às vezes você é um profissional CLT, ou então você é um profissional liberal. Você quer conseguir mais cliente, você quer conseguir cobrar mais caro. Então, você quer dominar a comunicação. Às vezes você é empreendedor e quer vender sua ideia, quer conseguir mais clientes também. Então, como que você domina isso pro dia a dia? Vou responder então. Ao longo desses 12 anos que eu estudo comunicação, eu descobri uma coisa. Eu descobri que existe um caminho, existe um jeito, um caminho das pedras mesmo, um método, um passo a passo para você dominar a comunicação. E ninguém nunca chegou até mim e falou, Giovanni, tá aqui esse passo a passo. Ninguém. E olha que eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Ninguém nunca me ensinou isso. Eu meio que intuí de tudo que eu vivi. E daí eu nomeei isso de a tríade da oratória. Essa tríade da oratória são 3 pontos, que se você tiver esses 3 pontos, você vai ser um comunicador excelente para o dia a dia, seja preparado, seja improviso, seja para networking, vendas, palestras, digital. Se você dominar esses 3 pontos que eu vou falar agora, você vai se tornar
hiper persuasivo. Você vai conseguir conquistar o coração de seguidores, de clientes, viralizar nas redes sociais. Você vai conseguir ganhar dinheiro só com o poder da sua fala. Então é uma coisa muito poderosa. O que eu vou falar aqui pra você? Então anota. Recomendo você pega um caderninho aí e anota, porque isso aqui que eu vou falar é importante. Olha só. Tríade da oratória, 3 pontos. Primeiro, mentalidade. Qual que é o grande problema? As pessoas acham que oratória é só, vou aprender uma técnicazinha aqui, igual canais de acesso que eu mencionei. Mas começa com mentalidade. Do que adianta eu chegar com a técnica mais foda do mundo se a pessoa tem algo na cabeça dela que impede ela de usar. Eu chego com a Excalibur, só que a pessoa não se sente merecedora, ela não consegue levantar essa espada. Então a gente tem que mergulhar no subconsciente e extrair algumas crenças limitantes. Às vezes a pessoa é agradadora e daí ela tem medo de julgamento, por isso que ela não se expõe, não expõe as opiniões dela. Às vezes ela é perfeccionista, ela faz os stories, só que ela deleta os stories, porque ela acha que tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito, e que se tiver um micro erro, tá ruim. E daí ela não consegue se expor. E daí começa com mentalidade. A gente tem que limpar a cabeça dessas crenças limitantes. Primeiro ponto. Segundo ponto, da tríade do oratório, primeiro mentalidade. Segundo ponto, teoria profunda. Aí você falou, poxa, é só leitura, o que eu faço? Eu recomendo muito. Eu recomendo que leia. Também recomendo que faça cursos de oratória. Na verdade, eu recomendo que qualquer coisa de comunicação que você vê pela frente, se agarra. Seja uma oportunidade de falar em público, seja um livro, um curso, qualquer coisa, porque é muito importante. Eu gosto de falar que a comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Daí você falou, mas o que eu estudo? Eu não sei nem o que é para estudar, o que eu vou estudar? Você gosta de stand-up, né? Uhum. Eu sei que você é um cara que gosta de stand-up. Então, eu estudo inclusive stand-up. Li lá livros sobre stand-up, porque stand-up é muito sobre oratória. Eu gosto muito de fazer essa analogia, porque o que é o stand-up? Caramba, é o cara parado num palco, sem slide, cara, é só ele, um microfone e a tarefa de engajar, de entreter uma audiência por 1 hora. Então isso é oratória pura, na veia. Então a gente inclusive estuda stand-up, porque o ritmo, a habilidade de storytelling, o uso dos canais de acesso desses caras são fenomenais. Uhum. Então, o que você vai estudar para você se tornar um comunicador foda? Segundo ponto, teoria profunda. Anota aí, vou falar bem rapidão. Rapport, como criar conexões rápidas e profundas com qualquer pessoa, se tornar extremamente carismático, sem esforço. Isso aqui é ouro para vendas, networking. 2, canais de acesso, como utilizar a linguagem sensorial, entrar na cabeça das pessoas, se tornar inesquecível. 3, storytelling, como dominar a arte de contar boas histórias que inspiram e engajam multidões. 4, gatilhos mentais, como que você explora a vulnerabilidade no cérebro das pessoas para se tornar extremamente persuasivo. 5, arquétipos, como que você utiliza o universo simbólico inconsciente coletivo a seu favor na comunicação. 6, infotenimento, como que você dispara dopamina no cérebro da pessoa só com a sua comunicação. Você faz uma live de 3 horas, a pessoa não vê o tempo passar, quando termina ela quer mais, porque você eletrificou o cérebro dela só com a sua voz. Dá pra fazer isso. Isso é infotenimento. 6, escutativa. 7 já, escutativa. Escutativa é a arte de se tornar um bom ouvinte. A galera acha que comunicação é só falar, tem que saber ouvir, tem técnica para isso. E quando você domina a arte de ser um bom ouvinte, isso é ouro para vendas, ouro para networking, ouro para relacionamento. Você quer cantar as pessoas? Imagina você ter a habilidade de fazer a pessoa se sentir importante. Então isso é escutativa. Aí tem saber fazer um bom pitch de vendas, saber fazer networking, como se conectar com as pessoas sem parecer desesperado e interesseiro. Como fazer uma palestra foda, melhor palestra do evento, melhor palestra da sua vida, como é que eu começo, como é que eu termino. Comunicação digital, como é que eu falo no Reels, no Stories, no TikTok, para viralizar, para ganhar seguidores qualificados. Tudo isso é comunicação. E é isso que a gente estuda no ponto da teoria profunda. E para terminar, gente, parece lógico, né? Mentalidade, teoria profunda e prática constante. Terceiro ponto é prática. Então você não adianta ter a mentalidade, ter a teoria e não praticar. Então, nunca negue palco. Sempre falo isso para os meus alunos. Nunca negue palco. Apareceu uma oportunidade de falar, nem que você seja estudante, faz uma pergunta pro professor, você está num congresso, faz uma pergunta no congresso. Cara, vem para um podcast, faz uma live, faça stories, se coloque em situações que você tem que falar em público, que esse é o terceiro ponto, prática constante. Se você domina esses 3, você vai se tornar hiper persuasivo.